Olá e bem-vindos ao TechNQX, o lugar onde os amantes da tecnologia e das finanças buscam inspiração. Hoje falaremos sobre o conflito legal do Ripple com a SEC e como isso impactou o XRP. Sem mais delongas, vamos começar. Se você é um seguidor de criptomoedas, provavelmente já ouviu ou leu sobre a batalha que ainda está acontecendo entre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, e a Ripple. E desde o início do concurso, tanto os entusiastas do XRP quanto os investidores acompanham o caso de perto. Até foram criadas teorias de que seria o fim da criptomoeda. É importante esclarecer, antes de entrarmos profundamente no assunto, que conforme indicado no site oficial da SEC, a missão desse órgão regulador é proteger os investidores, manter os mercados justos, disciplinados e eficientes e facilitar a formação de capital. Tudo bem, essa disputa entre a SEC e a Ripple, que já dura um tempo, fez com que muitas bolsas removessem o XRP de suas plataformas. Na verdade, o chamado teste de criptomoeda do século, para muitos, dependendo do seu fim, pode mudar o curso das criptomoedas. A SEC no passado 2020 fixou sua posição contra as criptomoedas. Ela provou isso quando, em março daquele ano, ganhou uma liminar mundial contra a proposta de transmissão de gramas pelo Telegram, abandonando anos de trabalho. Além disso, em setembro, ele conseguiu fazer com que o juiz Alvin K. Carleston frustrasse as esperanças da Kik Interactive, interrompendo a venda de tokens de criptomoeda KIM. Da mesma forma, em 22 de setembro de 2020, a SEC decidiu dar um passo maior e iniciar uma ação de alto perfil visando a Ripple. Então, ele entrou com um processo no Distrito Sul de Nova York contra a Ripple Labs e seus dois CEOs, Brad Garlinghouse e Chris Larsen, por supostamente arrecadar 1 bilhão e 380 milhões de dólares em vendas de XRP desde 2013. Basicamente, a SEC, em seu processo contra a Ripple, afirma que a criptomoeda XRP é classificada como um valor mobiliário e acusa a empresa e os seus dois executivos mencionados acima de levantar capital para a empresa por investidores, por meio de uma oferta de valores mobiliários de ativos digitais não registrados. Portanto, uma das principais reivindicações do conflito legal é que o XRP é um título, para ser mais específico, um título não registrado. A designação do valor é questionável nesse caso, e para determiná-lo, os órgãos reguladores, inclusive a SEC, aplica um teste de Howey, que, embora se baseie em 4 critérios, praticamente se reduz à questão: o valor monetário do bem que se encontra investido depende do esforço de terceiros. E, além disso, a SEC alega que os CEOs fizeram vendas pessoais do XRP sem registrá-lo, por um valor de aproximadamente 600 milhões de dólares. Assim que o conflito veio à tona, o preço da moeda foi rapidamente afetado, porque caiu cerca de 25%, e até agora seu preço oscila abaixo do dólar. A SEC, em sua reclamação, descreveu um padrão simples de vendas de XRP que não foram registradas na SEC ou realizadas de acordo com alguma isenção de registro. A seu critério, essa é uma prática de longa data de vendas ilegais de títulos não registrados e não isentos, de acordo com a seção 5 do Securities ACT de 1933. Pode ser curioso que o processo não fosse apenas contra a Ripple, mas pessoalmente também contra os seus CEOs. Isso porque, 1. Eles venderam individualmente grandes volumes de XRP, 321 milhões para Garlinghouse e 1 bilhão e 700 milhões para Larsen. E 2, porque a SEC os acusa de ajudar e incitar a Ripple em suas vendas. Portanto, Ripple, nesse caso, é o primeiro infrator, mas tanto Larsen quanto o Garlinghouse participaram substancialmente do padrão de vendas XRP da Ripple, a fim de permitir que a empresa levantasse fundos sem registrar XRP sob as leis de títulos federais. Sem dúvida, todo esse confronto abalou os mercados de criptografia em dezembro. No entanto, a defesa de Ripple foi firme e concisa, já que a SEC no processo afirma que XRP é um título e que o Ripple vendeu XRP sem ter preenchido os documentos e títulos exigidos. Ao que Ripple contrastou, perguntando por que se Bitcoin e Ethereum são definidos como não títulos, por que Ripple não é julgado da mesma forma. Todo o problema legal fez com que várias casas
de câmbio retirassem o XRP de seus mercados, afetando negativamente o preço da criptomoeda. Este conflito, que começou seus julgamentos em abril desse ano, foi seguido de perto pelos defensores das criptomoedas, porque não apenas afeta o Ripple e seu token XRP, mas se a SEC vencer, isso poderia fornecer a possibilidade de ir a tribunal contra outros projetos de criptomoeda. Mas Ripple conseguiu algumas vitórias no caso, como a de que ele, o juiz responsável, negaria a proposta da SEC, que solicitou a divulgação de 8 anos de dados financeiros pessoais de executivos da Ripple. Uma ação coletiva também foi instaurada em nome de 6 mil investidores XRP, aqueles que pedem que a ação pelos danos causados ao setor que comercializa o ativo digital seja julgada improcedente. Em meio a tudo isso, o que aconteceu logo após o início do conflito, o preço do XRP havia disparado para altas significativas, obtendo um bom aumento em abril de 2020, apesar da queda de mais de 40% que tinha no final de 2020. Por outro lado, a primeira audiência antes do julgamento foi realizada em 22 de fevereiro, exatamente 2 meses após a SEC apresentar a primeira ação judicial contra a Ripple. Lá, os advogados de ambas as partes reafirmaram seus argumentos, embora um dos representantes da Ripple tenha revelado que a SEC havia feito tentativas para obter documentos de agências reguladoras em outros países em relação à Ripple e os seus CEOs. Algo verdade em todo esse processo é que ele deu várias voltas a favor de cada lado. Em abril, o tribunal aceitou o pedido de Ripple para acessar as discussões sobre criptomoedas da SEC. Além disso, como dissemos há pouco, o juiz rejeitou o pedido da SEC de que tentava mexer nas finanças pessoais dos CEOs da Ripple. Da mesma forma, os réus contestaram os pedidos da SEC, pois, em sua opinião, não tinham a supervisão do tribunal. Mas a resposta foi o oposto do que a Ripple queria, porque o tribunal respondeu que o uso dos pedidos pela SEC é permitido e não uma afronta à jurisdição do tribunal, e que não havia nenhum argumento de que os pedidos excediam o escopo de qualquer acordo bilateral existente. O tribunal, presidido pela juíza Sarah Netburn, considerou as ações da comissão em relação à coleta de informações de organizações estrangeiras sobre o Ripple de acordo com a lei. A SEC já estava em comunicação com autoridades estrangeiras para revelar informações sobre o caso atual, mas Ripple se opôs a esses pedidos, argumentando que são feitos com a intenção de assediá-los e intimidá-los, o que para eles não tem lugar no caso. No entanto, o juiz respondeu que nenhuma evidência sugere que a SEC emitiu seus pedidos de má-fé. Como tal, o tribunal examina apenas o primeiro ponto. Portanto, a SEC deve cortar comunicações com os reguladores de outros países para saber as transações XRP de Ripple, e Ripple, por sua vez, deve apresentar todos os documentos obtidos. Essa decisão gerou críticas. De fato, o renomado advogado Jeremy Hogan, em seu perfil no Twitter, publicou que o verdadeiro objetivo da SEC era, em sua opinião, arruinar as relações entre os réus e os sujeitos dos pedidos. Embora seja importante destacar que, durante o processo, a Ripple continuou a comercializar suas funcionalidades que a tornam uma criptomoeda única e mantém seus esforços para expandir a lista de seus bancos aliados, apesar do conflito que atravessa. Da mesma forma, lembremos que o Ripple atualmente está entre as 5 primeiras criptomoedas do mundo, apesar do seu preço baixo no momento. Fique ligado no canal para curtir mais vídeos sobre XRP, sobre outras criptomoedas e sobre tópicos como luxo e finanças. Se você chegou ao final desse vídeo, em sua opinião, como você acha que o XRP ficará quando o conflito legal terminar? Você acha que o Ripple ou a SEC vão ganhar? Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Isso é TechNXX.